Irmão, nós estamos diante de uma palavra bem conhecida dos nossos dias. Nós estamos diante de uma palavra onde Deus fez um milagre e abriu as prisões, mandou um terremoto e as prisões foram abertas. E através desse milagre, o carcereiro todo trêmulo, pensando que os presos já tinham fugido, ele tirou a espada e queria se matar. Nós sabemos que essa palavra, ela nos fala de salvação, porque aquele terremoto que veio sobre a prisão, onde Paulo e Silas estavam, cantando, adorando, louvando o nome do Senhor, mesmo em meio, irmão Enemildo, aquela perseguição religiosa que Paulo e Silas estavam vivendo, aquela perseguição por pregar a palavra do Senhor, mesmo sendo chicoteado, como nos diz o texto, mesmo Paulo e Silas, eles sendo açoitados, mesmo Paulo e Silas, eles tendo as suas vestes rasgadas, mesmo Paulo e Silas sendo exposto em praça pública, mesmo Paulo e Silas por um momento envergonhado diante do que eles estavam vivendo, por pregar a verdade, diante de toda a dificuldade. O texto vai nos dizer, um pouco antes, que o carcereiro, ao prender Paulo e Silas, a Bíblia diz que os pés deles foram acorrentados e foram travados em um tronco. Isso era um castigo para malfeitores. Então Paulo e Silas estavam vivendo algo terrível em suas vidas por causa de uma família. Nós estamos no culto da família. A Bíblia vai nos dizer que esse Paulo, ele fazia missões, Paulo, missionário do Senhor. E a Bíblia diz, no começo do capítulo 16, que esse Paulo, ele está indo para a Ásia pregar a palavra do Senhor. Só que ao ir para a Ásia pregar a palavra do Senhor, o texto vai dizer que o Espírito de Deus impediu de Paulo de ir para a Ásia pregar. O Espírito de Deus impediu de Paulo de apressar os seus pés para ir pregar na Ásia. E pela segunda vez também, esse mesmo Espírito não permitiu Paulo ir em lugares que o coração de Paulo desejava ir. Só que no mesmo momento que esse Paulo, o apóstolo Paulo, ele quer ir fazer a missão, fazer a obra de Deus na Ásia, o Espírito não deixa. Esse Paulo tem uma visão, e nessa visão esse apóstolo Paulo, ele vai nos contar no capítulo 16, depois você examina em casa, em que ele tem uma visão que tem um varão que está orando, que tem um varão que está clamando a Deus. E na visão desse apóstolo, irmão Marcos, na visão desse apóstolo Paulo, esse varão está pedindo ajuda. Na visão do apóstolo Paulo, esse varão está pedindo socorro. E Paulo diz que tem uma visão, que tem um varão lá na Macedônia, buscando a Deus, e a Deus pedindo socorro. E esse Paulo tem uma visão, e nessa visão que ele tem, ele chama os outros irmãos que estavam com ele, chama Silas, e leva também Timóteo, que o texto vai falar também. E eles vão, e ao chegar na Macedônia, ele para em uma cidade. E ao chegar nessa cidade, ele encontra uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Uma mulher que servia ao Senhor, porém ela era vendedora de perfume. E a Bíblia vai dizer que ali ele fica pregando o Evangelho. E logo que ele prega o Evangelho, a Bíblia diz que essa mulher abriu o coração para ouvir a mensagem de Paulo. E ao ouvir,
ela abre o coração e diz que é serva de Deus, é temente a Deus, e pede para ele julgar ela, se ela tem servido a Deus de verdade. E se ela tem servido a Deus de verdade, ela pede para aqueles homens ficar na casa dela, Paulo, Silas e Timóteo. E ao ficar como um bom crente que não fica parado em lugar nenhum, porque a gente às vezes viaja e quando chega lá no Nordeste nós não fica parado, nós vai orar, nós vai buscar, nós vai em uma igreja, procura a igreja próxima, a igreja pentecostal, e nós também queremos fazer a obra. Só que o interessante de Paulo é que eles faziam oração próximo ao rio. E ao ir para esse lugar orar, irmão João Vitor, o texto vai dizer que quando eles iam à oração, quando eles iam se reunir para pregar a palavra do Senhor, a Bíblia diz que tinha uma jovem com espírito de adivinhação. E a Bíblia vai dizer que essa jovem dava grandes lucros aos seus senhores, tendo revelação. Só que Paulo e Silas, eles estão indo à oração. E a Bíblia vai dizer que por muitos dias, ao ir orar, aleluia, essa jovem que tinha um espírito de adivinhação, a Bíblia vai dizer que por muitos dias ela incomodava a Paulo e a Silas. Toda vez que Paulo, Silas e Timóteo passavam para ir orar, aquela jovem, note-se que era possessa, aquela jovem que tinha um espírito de revelação. Pastor, que é isso? O diabo revela, tu está por fora. Ai, irmão, se nós tivéssemos as visões espirituais de Deus. E essa jovem, ao revelar, a Bíblia vai dizer que ela tinha senhores, homens que mantinham aquela jovem prisioneira. Ao revelar para a vida das pessoas, a Bíblia diz que ela dava grandes lucros a esses homens que mantinham ela presa. Então logo chega o meu entendimento, ela tem duas pessoas que lhe prendem, o inimigo e esses homens. Só que Paulo era um homem usado por Deus. Só que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo não era crente menino. Paulo não era um crente que falava pelos cotovelos e você ouvia na esquina. Paulo não era um que brincava com o nome de Jesus. Oh glória, meu coração já está se alegrando nessa noite. Paulo não vivia como um menino. Paulo não tinha gaiatice no seu dia a dia. Paulo era um homem sério, um homem apóstolo, que quando se encontrou com Jesus, Jesus derrubou ele do cavalo. Ele disse: por que tu me persegue, Paulo? Por que tu me persegue, Saulo? Porque ele ainda era Saulo. E Paulo estava indo orar. E toda vez que esse Paulo ia orar, o texto vai dizer que essa menina corria atrás e apontava o seu dedão e dizia: esses homens aí que estão anunciando o caminho da salvação são homens de Deus. No dia seguinte, quando Paulo ia de novo orar, a Bíblia vai dizer que essa menina de novo ela fazia o mesmo sinal. Só que quem estava falando na vida dessa menina não era ela em si, era o espírito imundo que estava na vida dela. E o texto vai dizer que Paulo se aborrece com isso. O texto vai dizer que Paulo se incomoda com aquela situação. E aqui eu já abro um parênteses. Nós que servimos a Deus, irmãos, se acomodamos com as propostas que o diabo nos dá. Nós que servimos a Deus, se sentamos e aceitamos a proposta que o inimigo nos dá. Aquela menina está dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são homens de Deus. Pelo olhar natural, até então, aquela menina não está falando nada demais. Ela está falando a verdade. Pois o mal ele vem disfarçado de verdade. Hoje nós pregamos na escola bíblica dominical dos lobos vestidos em pele de cordeiro. Hoje na escola bíblica dominical nós pregamos sobre os falsos profetas. Hoje na escola bíblica dominical nós pregamos sobre heresias, sobre os hereges, sobre os doutores que tomam seus próprios pensamentos e faz como quer e pensa que está tudo bom.
Só que Paulo, ele, incomodado com aquela situação, note-se, Paulo, homem espiritual, segundo o nosso entendimento diante da palavra de Deus, Paulo foi o único homem que tinha os 9 dons. Então Paulo também ele tinha dom de discernimento de espírito. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz: Deus vai te dar discernimento para você julgar se é de Deus ou se não é. Se é Deus falando ou se é o diabo. Aleluia. Paulo se aborrece com aquela situação aonde aquela menina incomoda ele por vários dias. E em uma vez em que ela levantou a voz para dizer que eles eram homens de Deus, Paulo olhou para trás, cravou os olhos naquela menina e disse: sai dela, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que na mesma hora, o espírito imundo, o espírito que trazia revelações falsas na vida daquela jovem, saiu, bateu em retirada. Glória a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que os senhores daquela menina, a Bíblia vai dizer que os donos daquela menina foram entregar Paulo e Silas aos magistrados, foram entregar Paulo e Silas e fizeram uma acusação. Olha, esse homem está nos ensinando e pregando aqui no nosso meio costume que nós não temos. E aí os magistrados, ao ouvir isso, cataram Paulo e Silas pelas vestes e levaram para a praça. Ao chegar na praça, a Bíblia vai dizer que nem julgados eles foram. Não teve nem oportunidade de pelo menos se defender. A Bíblia diz que eles foram açoitados em praça pública, porque repreendeu Satanás. Quando você é julgado por algo que você faz de ruim, quando você é julgado por um crime que você cometeu, beleza, você está pagando pelo que você fez. Mas se você repreender um demônio e preso, você sabia, irmãos, que no Palácio do Planalto, na calada da madrugada, estão tentando levantar uma lei que nas igrejas como essa, eles estão tentando proibir que você repreenda Zé Perica, Tranca-Rua, Exu Caveiro, Maria Mulamba, Satanás, demônios. Você sabia que eles estão querendo levantar uma lei que se eu estiver pregando aqui, dizer eu repreendo esse espírito da cachaça, é capaz de eu ser preso? Tem gente levantando lei para proteger demônio. Deixa eu falar para você, o buraco é mais embaixo. Você está pensando que essa sua vida de oração aí, o diabo está? Ela não veio. Ela não termina. Tu está achando que tu vai mover quem? É por isso que aí as igrejas estão cheias de pessoas aprisionadas, cheias de pessoas que não aguentam a prova, já quer chutar o balde. Aí o diabo vai macetando, vai massacrando, vai aprisionando, vai virando senhores dessas pessoas como aquela menina. E você, Jesus, eu vou morrer nessa prova. Querido, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E o texto vai dizer que Paulo e Silas foram lançados da prisão. E ao ser lançado na prisão, eu já falei para vocês que foi guardado com toda segurança pelo carcereiro. Diga assim, mas quem está na direção de Deus, não desanima. Não desanima. O texto que eu preguei, irmãos, esse Paulo, ele está louvando, adorando o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que era perto da meia-noite. Aleluia. Eu comecei a pensar comigo e disse, Senhor, às vezes a gente perde o emprego, fica abatido. Às vezes a gente tem uma confusãozinha dentro de casa, fica abatido. Às vezes a gente está passando por uma enfermidade, a gente fica abatido. Como que esses homens conseguiram louvar o Senhor, vivendo no contexto dessa situação?
foram julgados injustamente, foram açoitados na praça pública, foram humilhados e agora estão no cárcere por expulsar o demônio. Como louvar, irmãos, nesses dias? Como louvar nos dias ruins? Como você tem se saído na hora que a tempestade se levanta? Como que você tem saído quando seus inimigos se levantam? Como que você tem se saído quando a confusão vem? Se Paulo e Silas estavam presos porque estavam fazendo a obra, se Paulo e Silas estavam sofrendo, estavam com seu corpo machucado, porque eles foram açoitados por causa da obra, por causa do Evangelho, porque Paulo mesmo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Se eles estão sofrendo por conta disso, e você? Como que você tem enfrentado? Você está aqui da Ana, estou puxando aqui. Como, irmãos? Como que você tem se saído diante dos levantes do maligno na sua vida? Como que você tem se saído? Você que diz que é profeta de Deus, você que pega o microfone com autoridade e com ousadia e prega bonito, canta bonito, louva, que é uma beleza. Mas quando a tempestade vem, você não tem estrutura para suportar a prova. Aí o demônio fica assim, ó. Fala você agora, vai no ouvido dele e diz que ela não presta. É verdade, é assim mesmo. Ela não presta. Aí você diz, eu não presto, não vale nada. Aí o demônio vai do outro lado e vem assim. Você vai aceitar e faz com você. Tu é mulher, tu vai ficar por baixo, vai deixar um homem te humilhar. Você não presta, você é um infeliz. Irmão, como que você está sobrevivendo? De que forma você está levando a sua vida? Se esses homens estavam sofrendo por causa do Evangelho, porque expulsou o demônio, e você, irmãos, como está a sua vida espiritual nessa noite? De que forma você está reagindo com as pancadas da vida, com as humilhações da vida, com as tristezas da vida? Nessa noite, irmão, os demônios têm que cair através da tua vida. Nessa noite, Deus está te chamando e dizendo que através da tua vida, o mal tem que cair para que Deus seja glorificado. Porque muitas das vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, porque a nossa vida, Deus está dizendo, tem crente aqui que vive uma vida de círculo vicioso. Como assim, pastor? Eu não estou falando de droga. Não estou falando de alcoolismo, não estou falando de prostituição, mas tem crentes que vivem uma vida num círculo vicioso, que de dia ele está bom, de tarde ele não presta, no outro dia de manhã ele está cantando, de tarde ele está murmurando. Até quando você vai entristecer o Espírito Santo de Deus? Como a Bíblia diz, o qual está selado para o dia da redenção. E se o mal se levantar agora, irmão, como está a sua fé? Você quer ter um raio-x de como está a sua fé? Como foi seu dia? Orou quando se acordou? Não orei não, pastor, hoje é domingo, foi tão corrido. Jejuou quando se acordou? Pastor, hoje eu não orei, hoje é domingo, o churrasco lá foi forte. Leu a palavra hoje? Pastor, eu mal li na escolinha, não dava nem tempo. O problema não é o levante que vai vir, que isso vai vir. Não se engane, irmão. Vim para Jesus. É como o irmão Marcos falou, que o amigo dele falou. Vim para Jesus não é sinal de riqueza. Vim para Jesus não é sinal agora de você estar do bom e do melhor. Esses homens estão passando essa aprovação por causa do Evangelho, por causa de Jesus. O mal da igreja desse século é achar que servir a Jesus é estar com o carro do ano. O mal da igreja desse século acha que servir a Jesus é ter a conta bancária gorda. O mal da igreja desse século é achar que servir a Jesus, os seus problemas vai ser resolvido. Você não vai ter problema. Você vai ser uma mulher santa, vai viver 200 anos, não vai morrer, não vai ter enfermidade. Deixa eu dizer uma coisa a você. O homem veio aqui, pregou, sofreu e também passou por dificuldade. O seu mestre
Aleluia. E você aí, irmãos, Glória a Deus. vivendo no mundo da lua, achando que vai estar tudo bem todo dia. A Bíblia diz que baixa cada dia o seu mal. A pergunta que eu quero perguntar para os irmãos é o seguinte: como que você está se saindo na luta diária da tua vida? Porque se nós olharmos para o texto que acabamos de ler, ser açoitado, ser chicoteado, ter as suas vestes rasgadas, ser envergonhado em praça pública, estar em uma prisão, com os pés amarrados no tronco, e cantar. Fala a verdade, irmãos. Se nós não estamos muito longe da vida de Paulo, vamos ser sinceros, se nós achamos que deve ser assim assado, quando um homem santo de Deus está pagando o preço, olha quanto a nossa vida está longe, irmão. Pastor, eu não vou hoje não, porque meu bucho está doendo. Pastor, eu não vou hoje não, porque o gás acabou. Vir no culto é o mínimo. E vocês acham que vir no culto, vir aqui, é o de menos? Não menos importante, mas é a sua vida espiritual, é a sua intimidade, é a sua comunhão. Eu te amo, Jesus. É o segundo, não, o segundo. Calma, deixa que eu mexer, se não conseguir eu já dei pausa aqui. Pode deixar aqui, pode deixar. Só que eu quero dizer algo, irmãos, para vocês nessa noite. Paulo, o apóstolo, ele estava falando no sentido espiritual, ele estava em outro patamar. Se Paulo está aqui, a igreja desse século está aqui. Paulo tem um nível espiritual de os demônios nem se aproximar dele. Quer uma verdade? Diga assim, pastor, fala a verdade. Fala a verdade. Só fala a verdade. Fala a verdade. Paulo tem um nível espiritual aqui, que os demônios nem se aproximam dele. E a igreja de hoje, o nível espiritual está tão lá embaixo que os demônios ficam dentro de casa. É verdade. Aleluia. Foi assim no começo da minha fé. Eu ia orar, eu me ajoelhava. Senhor, abençoa a minha vida. Aí, pá, 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 cai a panela, sangue do cordeiro. Os demônios queriam fazer comida. E a gente aceita essa proposta. A igreja desse século começou a achar essas coisas normal. Se tem uma menina gritando, esses homens são homens de Deus, Paulo se aborrece, se expulsa aquele espírito. Quanto mais a gente, irmãos, o diabo está mandando muitas das vezes das nossas casas, mandando através da televisão, mandando através dos filhos, mandando através dos amigos. Porque Deus diz assim nessa noite: tem pessoas que nem é para pisar dentro da tua casa, porque quando pisa, tu está fraco e o mal toma posse. Continua aceitando a menina cheia de demônios dentro da tua casa. Continua aceitando o menino possesso dentro da tua casa. Continua aceitando que não tem estrutura, te orientando, tu vai cair. Tu vai para o fundo do poço. Possa ser que tenha até um ralo no fundo do poço. Tu vai passar até pelo ralo. Porque a Bíblia diz, irmãos, nós temos que consultar o Senhor. Aí você é espiritual, vai consultar quem não tem nada para te dar. Aí você diz que é espiritual, mas não é, vai andar com quem não tem nada que oferecer. Você está entendendo, irmãos? Se Paulo está aqui, nós estamos aqui. O maior reflexo não é o pastor julgar a sua vida e você julgar a minha vida. Você mesmo se julga. Fala a verdade.
O bom é isso, quando a gente reconhece, irmão, eu reconheço quando eu estou fraco. Não, eu sou o pastor dessa igreja, comigo o negócio é lá embaixo. Não, eu sou o santo. Não, irmão. Entender que o pastor está fraco também. Entender que o pastor precisa da oração dos irmãos. Não é feio dizer, pastor, eu estou fraco, aí por mim. É você se achar que está forte e levar uma vida envergonhada. Você está entendendo? E quando Paulo e Silas estão passando essa situação, irmãos, perto da meia-noite, eles estão cantando e orando. E quando Paulo e Silas estão cantando e orando, a Bíblia diz que veio um terremoto sobre aquele lugar. E todas as prisões foram abaladas pelo terremoto de Deus naquela prisão. E a Bíblia vai dizer que todas as prisões foram abertas. E o carcereiro, que estava cochilando naquela madrugada, ele se acorda assustado. E quando ele se depara com aquele estrondo, com aquela situação, a Bíblia diz que ele tenta tirar a sua vida. Porque os magistrados ordenaram ao carcereiro que guardasse Paulo e Silas com toda a segurança. E ele se desespera e quer tirar a sua vida. E Paulo, naquela prisão escura, porque o texto vai dizer que ele pediu luz, então estava escuro. Nós pega a Bíblia aqui, tá, irmão? Em nome de Jesus, viu? Aqui tem heresia lá, em nome de Jesus. E o carcereiro pede luz. E Paulo diz, não tire a sua vida, porque todos estamos aqui. Se Paulo e Silas fugissem, logo após o terremoto, Deus não se agradaria. Deus ali só revelou o seu poder, mas disse, não saia. Porque a obra que eu vou fazer não é você fugindo, que eu completo a obra na tua vida. E Paulo disse, não faça nada contigo. Não tire a sua vida, porque todos estamos aqui. Olha, note, não só Paulo e os outros irmãos não fugiram, também os presos também não saíram da sua cela. Você acha que ele não queria sair? Caiu tudo. A cela se abriu. Agora os presos, ó, perdão para quem te quer. Aí isso aqui eu conjecturo na minha mente vai de pregador, não está no texto. Veio o estrondo, o terremoto daquele lugar, as prisões foram abertas, que o texto diz. Aí os presos, agora nós vai. Pega na mão do outro, é a nossa hora de fugir. Vamos meter o pé daqui? Vamos. Quando os presos vão meter o pé, eu acredito, irmão, que os presos não viram aquela cela aberta. Porque não era para ninguém fugir. Não era para ninguém sair. E mediante aquilo, o carcereiro faz uma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí é a hora, irmão, onde Paulo e Silas entram com a palavra. Lembra que no começo eu falei que muitas das vezes nós falamos pelos cotovelos? Até para pregar você tem que ter sabedoria na hora de falar. Porque se você está no trabalho com ele, você fica Jesus, cara, esse cara está louco. Não, irmãos. Paulo quando foi preso, Paulo e Silas quando foi preso, eles poderiam estar sendo chamados e levados. Jesus salva, Jesus liberta, e puf, jogava ele lá. Não era a hora que eles falavam. Quando Deus operou um milagre, que as prisões foram abertas, aí aquele carcereiro se ajoelhou ante Paulo e Silas e disse: homens varões, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo entendeu que pelo Espírito, agora é hora de eu pregar para ele, porque ele está precisando, porque ele está desejando a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E o que eu acho bonito, irmão, que o texto diz que esse carcereiro pegou o Paulo e os Silas que estavam feridos, ele lavou as feridas, cuidou dos cortes que estavam. Se você analisar o final do texto que eu li, a Bíblia diz que eles lavou-lhe os vergões, lavou-lhe as suas feridas. Olha, irmão, o cara era carcereiro, prendeu Paulo e Silas, era para tomar conta dele com todo cuidado. Agora, depois que Deus mandou um terremoto, aquele que prendeu está pedindo salvação através da vida dele. Você está entendendo, irmãos? Quando você está na direção do Senhor, aquele que te perseguia vai pedir uma palavra a você, vai pedir uma oração a você. Você está entendendo, irmãos? E
naquela mesma noite, a família do carcereiro receberam salvação através da vida de Paulo e Silas. Aleluia. Aleluia. Paulo e Silas estavam pagando um preço. Sofreram, foram chicoteados, foram humilhados, foram desprezados, estavam na prisão por causa de uma família. Pagando o preço pela família de alguém. E você? O que está fazendo pela sua família? Qual é o preço que você está pagando? Não, pastor, eu já desisti dele porque é muitos anos. Tem certeza que você vai desistir da sua família? Tem certeza que você vai desistir daquele que dá dor de cabeça todo santo dia? Se esses homens estão sofrendo por amor ao Evangelho, por causa de uma família, porque esse foi o propósito, o Espírito impediu eles de pregar na Ásia. E uma mulher recebeu eles em casa. Veja, irmãos, que Deus preparou tudo no texto. Deus deu um caminho para Paulo e Silas. O Espírito disse, não prega lá. O Espírito impeliu, não deixou eles pregar. Deus abre a porta da casa de uma mulher chamada Lídia, vendedora de perfume, para colocar Paulo e Silas lá dentro. Paulo e Silas vai pregar a palavra, repreende aquele demônio, sofre, vai preso, Deus liberta, abre a prisão por causa de uma família. Eles estão sofrendo. E pela sua, o que você está fazendo? E pela sua, o quanto você tem orado? Porque Deus está dizendo nessa noite que tem pessoas que não oram nem pelos que estão dentro de casa. Sabe por quê? Porque você é falho. E talvez você é pior do que o que está dentro da sua casa. E você não quer orar para Deus salvar ele. Você não é melhor do que seu parente que está desviado. Você não é o bambambam porque você carrega uma Bíblia. Esse Paulo da nossa história, quanto mais ele se aproximava de Deus, ele mais se julgava pecador. Ele disse, eu sou um dos mais pecadores, quando ele se aproximava de Deus. Vai desistir da esposa nessa noite? Vai desistir do marido? Do esposo? Vai desistir do filho? Vai desistir do neto? Vai desistir da prima? Vai desistir do irmão? Você já perguntou para Deus, Senhor, qual é o preço que eu tenho que pagar por ela? Porque esses homens pagaram o preço por uma família que nem deles era. Isso aqui é um tapa na cara do pastor. Para não dizer no seu, para ficar pegando muita palavra. Porque se esses homens estão pregando, estão sofrendo pela uma família do carcereiro, e você pela sua, irmão, está fazendo o quê? É mais fácil dentro de casa a gente apontar o dedo, né? Dizer que não presta, banalizar o outro, falar mal, gritar com o outro. É mais fácil. Mas fique tranquilo, se você não fazer, ele vai enviar Paulo e Silas, viu? Glória. Fica de pé, irmão, essa noite. Falta 9 minutos. Jesus é bom demais. O que está se fazendo pela salvação da tua casa? Se hoje é culto da família. Porque fala a verdade, irmãos. Olhe para cá os irmãos rapidinho. Se é culto da família, o que você vem fazer hoje aqui? O que vocês vieram fazer hoje aqui? Se é culto da família e tu não está pregando para a tua família. Se é culto da família e você destrói a sua família. Se é culto da família e você ridiculariza a sua família. Se é culto da família e você não valoriza aqueles que estão dentro de casa com você. Rapaz, se você tem que amar quem está fora, quanto mais que está dentro. Deus está falando assim no meu coração. Que muitas vezes a gente é família, mas está chutando. Muitas das vezes a gente somos família, mas não estamos valorizando. Cuidado, rapaz. Deus está dizendo assim nessa noite que é para você começar a orar pela sua família. Porque se somos carne, Paulo e Silas também eram. Se temos defeito, aqueles homens também tinham defeito. E estavam sofrendo por uma família que não era deles. E você, irmão?
Porque, pastor, o senhor está fazendo essa roda aí todo para você começar a ter consciência que a sua família tem que estar salva em Jesus Cristo. Foi Josué que disse, irmão, eu e minha casa, eu não escutei, eu e minha casa Serviremos ao Senhor. Mas para ele servir, alguém tem que pagar o preço. Diga assim para o irmão que está falando, é mais fácil desistir. É mais fácil desistir. Você está vendo, irmão? Quanto mais o pastor prega, mais você se enxerga que você precisa da misericórdia de Deus. Você acha, irmãos, que se alguém, se um parente, um dia não estivesse de joelho orando pela minha vida, eu estaria aqui hoje bonitinho? Alguém pagou o preço por mim. Alguém pagou o preço por você, Gabriela. Alguém pagou o preço por você, Luiz Henrique. Alguém pagou o preço por você, irmã Neilton. Você está aqui porque você é fruto da oração de alguém. E por que você não quer orar por ela? Por que você não prega para ela? Por que você não ensina o caminho da verdade para ela? É mais fácil desistir, né? Não, porque ali eu já disse. Eu já disse para alguns da minha família. Eu disse, ali não tem jeito não, tem jeito, irmão. Eu disse quando eu estava com raiva, mas tem jeito. Tem jeito para ele, irmão. Tem jeito para ela. Posso ser que não aconteceu no seu tempo, mas tem jeito. Tem solução, põe a mão no coração. Eleva o pensamento nessa pessoa que você disse que não tem jeito. Agora fecha os olhos, curve sua cabeça. Eleva o pensamento, chama pelo nome dele aí. Senhor, nessa noite, assim como Paulo e Silas pregou, assim como Paulo e Silas sofreram, para através da vida dele ter salvação para aquela família. Aqui tem homens e mulheres que vai começar a orar pelo desviado da família. Aqui tem homens e mulheres que vão orar pelo esposo que não é crente. Aqui tem homens e mulheres que vão orar pela varoa que não está servindo ao seu direito. Aqui tem homens e mulheres que vão orar pela sua família. Por isso, nessa noite, para esse culto da família, eu apresento meus irmãos que estão afastados do Evangelho. Eu apresento meus irmãos que caíram da fé. Eu apresento os parentes dos meus irmãos aqui da igreja que estão afastados, Senhor, pela tua misericórdia. Manda um terremoto e salva o carcereiro, salva a família dele, salva a nossa parentela. Tem misericórdia, Senhor, nessa noite, da nossa casa, da nossa família, Senhor, e visita, Pai. Envia o teu Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia dele, tem misericórdia dela e salva a alma dele, porque a tua palavra diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro, Senhor. De que vale o ouro se a família está se perdendo, de que vale a riqueza se a família está perecendo, de que vale ter pão, ter fartura se o filho está nas drogas, de que vale tudo isso se a nossa família está ficando para trás. Levante a mão direita de profeta nessa noite. Levante a sua mão direita e diga: nessa noite eu vou voltar a pregar para a minha família, para meus parentes. Diga: nessa noite eu vou mandar um zap para ele, eu vou mandar um zap para ela e dizer: Jesus te ama, eu também te amo. Diga: eu vou mandar um zap e vou dizer: eu te perdoo nessa noite, porque Deus está dizendo. Tem pessoas que não pregam porque ainda está odiando. Tem pessoas que não pregam porque não ama ele, não gosta dele, mas Deus está dizendo: prega para ele, para que meu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olhe para cá. Vou fazer uma pergunta e já finalizo. Falta 4 minutos. Não me responda, irmão. O que você está fazendo pela sua família? É fácil desistir, mas enfrentar o problema é fácil, irmão. Falar a verdade para o pastor, é fácil, pastor, desistir. Agora, tentar reverter aquela situação em oração, a gente não quer, irmão, porque isso se chama pagar preço, e nós não queremos. Eu repito a pergunta: o que você está fazendo pela salvação da sua família? Porque Josué disse: eu e minha casa serviremos. Mas Josué ficou sentado não, viu? Josué pegou
José mostrou a verdade. Amém? Glória a Deus.